Olá, bem-vindo a mais um episódio do ComunicaCast. Aqui você tem espiritualidade, comunicação, business, venda, relacionamento e muito mais. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. A história dela me tocou. Quando eu conheci, foi uma jornada assim de muito empreendedorismo, muita mudança, muita transformação e mais que isso, resiliência e espiritualidade. Então é com muito prazer que eu recebo Tati Palácio aqui hoje. Tati, um prazer, né, Muito receber você obrigada pelo aqui. convite, estou muito feliz também. Imagina. Quero que você fale um pouquinho de você para o público. Já te apresentei aqui, dei uma introdução, mas quem que é a Tati? A Tati, muita coisa para contar. Tentar resumir um pouco, né? Eu fui criada em Londrina, no interior do Paraná, e muito cedo, desde muito cedo, querendo conhecer esse mundão, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Antes disso, tinha feito um curso de aeromoça. E em Londrina não existia aeromoça nem piloto, nunca tinha esbarrado com ninguém, então decidi ir para o Rio de Janeiro para tentar essa nova jornada. E aí, naquela época, a aviação entrou em crise, acidente das Torres Gêmeas, né? Então a aviação ficou parada e eu demorei 5 anos para conseguir uma oportunidade de entrevista, na época na TAM, atual Latam. Antes disso, fiz uma faculdade de turismo e hotelaria e nessas tentativas, mandando o currículo, no último ano entraram 2 comissárias para minha turma. E aí eu comentei com ela, puxa, eu estou há anos tentando uma entrevista e eu não consigo. E aí elas levaram o meu currículo e falaram, olha, a gente consegue encurtar esse caminho para que você seja chamada, mas a partir daí é contigo. Entendi. Então, demorou uma semana, a TAM me ligou e fez uma pré-entrevista por telefone e me convidou para vir para São Paulo para participar de uma entrevista pessoalmente. E a única pergunta, a última, né, foi se eu falava inglês. E eu há tantos anos esperando por uma oportunidade, né, eu não podia deixar escapar de jeito nenhum. Eu falei que falava inglês fluentemente. Pelo sorriso, eu acho que não. Não. E aí, é claro que eu não falava nada de inglês, né? E aí eu orei muito. Eu falei, Senhor, eu tô 5 anos esperando por essa vaga, então eu vou assim mesmo, na fé. Embarquei no dia seguinte para São Paulo, achando que era um dia de entrevista e durou uma semana. Uau. Segunda, terça, passando por vários meninos, vários testes e nada do teste de inglês. Na sexta-feira foi o teste de inglês, né? E aí tinha uma fila de comissárias, né? Futuras comissárias para fazer o teste. E eu ficava, passa à minha frente, pode ir. Né? Morrendo de medo e eu orando, falando, Senhor, eu cheguei até aqui, 5 anos de espera, uma semana fazendo todos esses testes e não é possível que agora só por causa do inglês eu não vou entrar nesta companhia, né, tão sonhada. E aí, enfim, chegou a minha vez e a hora que eu entrei na sala, veio uma outra pessoa e me falou que o teste de inglês não seria feito, né, porque a professora tinha passado mal. Uau. Pois é, tinha passado um mal-estar e não poderia fazer a entrevista comigo, né? E que a partir dali eu já, né, estava contratada Meu pela Deus, tô TAM. arrepiada aqui. Pois é, contratada pela TAM. E aí eu saí de lá muito feliz, né, porque, foi coisa de Deus e assim, nesses anos todos de aviação, não teve outra prova que foi cancelada, né? E aí eu entrei na companhia aérea, comecei a fazer os voos nacionais, e passou 1 ano, 2 anos e nada de me chamar para o teste de inglês. E aí eles começaram a fazer testes para os comissários para irem para o internacional e aí precisava ter o italiano, né? Eu falei assim, bom, já que eu passei num teste, né, sem fazer inglês, eu vou tentar o italiano também. E aí fui lá, me inscrevi, fiquei uns 15 dias estudando italiano. A hora que eu cheguei lá, comecei a enrolar, o professor falou assim, Tati, você não fala nada de italiano, né? Eu falei, nada de italiano. Ele falou assim, olha, eu vou te colocar no internacional, mas daqui a alguns meses você vai voltar para fazer o teste e tô te passando pela sua ousadia e pela sua vontade. E aí eu comecei a fazer o internacional sem inglês,
sem italiano. E como a rotina é muito corrida e a gente não consegue formular uma frase, né? Então eu ia escutando, chicken meat or pasta, water, orange juice, e aí assim ia fazendo o serviço de bordo. E na hora de fazer o speech, como os comissários odiavam, né, limpar os toaletes, eu sempre me colocava à disposição, deixa que eu limpo o toalete, faz o speech. Né? E assim eu fiquei 10 anos na aviação, sem falar inglês, com poucas palavras, vocabulário do dia a dia e ao mesmo tempo aprendendo um pouquinho, mas sempre com muita carisma, né? Tá. Então, eu quero aproveitar essa sua fala. Eu já encontrei muitos pontos aqui nesse começo e eu preciso trazer para o público aqui, gente. Olha só. Primeiro que a carreira de comissário e piloto era uma das carreiras, assim, né, uns anos atrás, das mais cobiçadas, como medicina, como advocacia, né, dentista, enfim. E sempre pessoas muito elegantes, muito bem vestidas, lindas, né, como você. E essas pessoas, elas passavam com um crivo muito radical. Sim, sim. Né? Então, você ficou 5 anos esperando. 5 anos na espera. E quando você se conectou com alguém... Na primeira oportunidade. Que gostou de você, comprou você... Né, assim, se conectou com você, se importou com você, ok, gente? Porque não é só conhecer e conectar, se importou, pegou para a pessoa e falou, poxa, deixa eu te ajudar e encurtar teu caminho. Então, aqui a gente já vê algo que eu vejo muito presente na tua vida, sempre nas nossas conversas a gente fala sobre isso, que é a sua forma de se conectar com as pessoas, né? A sua rede, o seu networking. E eu queria que você falasse um pouquinho para o público qual que foi a importância dessa parte na sua vida, assim, da conexão, de criar conexão com as pessoas ao longo da tua jornada. Depois eu vou puxar os outros pontinhos aqui. Eu não fazia ideia, né? Muito nova, eu não tinha noção da importância do network. Eu fui aprendendo. Ok. E eu só aprendi, na verdade, depois que eu saí da aviação. A aviação, ela me ensinou postura, ela me ensinou a tomar decisões muito rapidamente, né? Afinal de contas, aconteciam alguns incidentes, liderar a equipe, você imagina numa situação de emergência, você ter lá quase 200 passageiros, vidas, né? Dependendo ali da sua atuação. Sim. Então, você não tem como, acabou o pão, o que eu vou fazer? Não tem como, pousa, faz um pãozinho, não tem jeito. Então, você tem que resolver muitas coisas ali, naquela hora, se alguém passa mal. Então, isso, né, a aviação me ensinou muito. A aviação me ensinou a ter empatia, porque são passageiros que viajam todos os dias, passageiros de executiva, passageiros empresários, investidores e passageiros que entravam no avião olhando para o teto, passa a mão na poltrona, sorri para você, sorri para todo mundo, e aí você percebe, é o primeiro voo da vida dela e talvez o único. Né? Então, como é que eu vou frustrar o sonho dessa pessoa porque ela não sabe, por exemplo, que na porta do banheiro, poxa, é para empurrar? E isso me impactava muito, porque eu não sabia inglês. E aí, quando a pessoa chegava perto de mim e falava assim, nossa, não sabe nem quem empurrar a porta, aí eu falava, ela não é obrigada a saber inglês, me doía. Quem nunca? Quem nunca? Como tá aqui nos comentários se você já empurrou quando era para puxar, por favor. Ela não é obrigada, né? Então, eu ensinava isso para os meus comissários, auxiliares. Não custa você chegar lá e falar assim, olha, é só empurrar, porque é tudo diferente no avião. É aqui que você joga o papel higiênico, é aqui que você vai dar a descarga, né? Porque você vai transformar aquela experiência única na vida daquela pessoa, que talvez nunca mais ela vai ter na vida dela, né? Ao invés dela sair, puxa, um voo que eu juntei um dinheiro a vida inteira e o comissário me maltratou, foi horrível o voo, eu passei mal, ninguém me deu atenção. Então eu sempre tive esse olhar de, apesar de ter 200 passageiros, olhar um a um, né? Qual a necessidade de cada um aqui?
Afinal de contas, se eu sou responsável pela segurança de voo, como é que eu vou ficar tão automatizada, sabe? Tipo, um robozinho, chicken meat your pasta, chicken meat... E se ela estiver passando mal? Que já aconteceu. De eu olhar para a pessoa e ela tá com os lábios com uma coloração diferente, mas eu só percebi porque eu olhei para ela. Não é porque você não tem tempo, né, tanto tempo assim disponível, que você não pode fazer isso. Chicken, meat or pasta, chicken, e olhar para a pessoa. Então, humanizar, porque o treinamento era muito padronizado, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode batom, não pode falar isso, até as falas eram muito padronizadas. Mas você não precisa, por você estar fazendo o padrão, de não ter carisma, empatia e flexibilizar algumas coisas, entendeu? Quando eu te conheci, eu notei que você, assim, é uma pessoa que busca sempre a excelência, né? Eu vi até nos materiais que você usa ali, são diversos, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá, gente? Como que a gente se conheceu. Sim. E todo o manuseio de tudo que você faz. Você é uma mulher estudada, viajada, né, que tem uma carreira muito construída e sólida, uma base de networking sensacional. E no one-on-one, que nem você está falando, a gente não tinha conversado, nós não nos conhecíamos, e você me tratou assim de uma maneira, né, desde a água, um biscoitinho ali do meu lado, né, desde os elementos, se preocupando em pegar até o toque da mão delicado para não puxar. Então, assim, isso que você está falando, eu notei em mim, quando eu fui atendida por você. Sim. Então, essa coisa, eu acredito. Muita coisa. Muito. Mas tem um elemento diferente aí. Tem um elemento Tati. Você leva isso muito a sério para você, né? Não olha as pessoas dentro de um pacote, né? Dentro de uma bolsona ali. Deixa eu ver todo mundo. Exatamente. É claro que não dá para você ter isso sempre, né? Tem profissões que você não consegue, sim, a gente entende. Mas quando você tem esse olhar de cuidado, isso acaba gerando em você o seu trabalho, no seu serviço, mais excelência. Eu queria que você contasse para o pessoal aqui, na verdade, como que você... eu já conheço a história, mas conta para eles que eu achei muito bacana. Como que você chegou na técnica que você tem hoje? Ela trouxe uma técnica que não existia no Brasil, tá, gente? Então, eu quero que ela conte para vocês, para ficar mais legal aqui, porque ela viveu isso. Tati, conta para eles como surgiu essa técnica russa na tua vida. É engraçado que as coisas não acontecem por acaso, né? Deus, quando Ele tem uma rota na nossa vida, as coisas acontecem lá na frente, você encaixa o quebra-cabeça, né? Eu nunca imaginei que eu fosse sair da aviação. Eu demorei 5 anos, eu era apaixonada por aquilo que eu fazia com muito amor, né? Mas eu sofria com unhas roídas e buscando, né, sempre querendo fazer tudo com muita excelência, né, aquela padronização. Eu tinha a unha muito roída e muito fraca. E eu esmaltava, era entrar no voo, começava a lascar o esmalte, que é muito comum para quem tem unhas danificadas, unhas muito flexíveis. E aí eu falei, gente, não é possível. E aí eu levava o quê? Bronca da chefe. Você não fez as unhas? Eu falei, gente, eu juro, eu acabei de fazer as unhas no aeroporto, mas lascou aqui trabalhando e tal. E aí eu comecei a buscar a solução para o meu problema. Fiz unhas no Chile, fiz unhas nos Estados Unidos, técnicas de extensão para tentar não levar tanta bronca assim nos voos, né? E aí depois de alguns anos experimentando várias técnicas, a minha unha ficou mais danificada, né? Porque infelizmente nem todos os lugares, nem todas as profissionais fazem da maneira correta. E aí na Alemanha eu fui buscar o quê? Base, o que todo mundo procura. Vou atrás de uma base de tratamento porque acabou com as minhas unhas. E aí a moça falou assim, no inglês dela que eu entendi mais ou menos. Depois eu vou voltar nessa questão do inglês. Por que você não faz unha gel? E aí eu tentei explicar com ela, acabou, minhas unhas estão horríveis, eu só quero uma base nela. E ela insistiu muito, faz aqui a unha gel, mas aqui é diferente.
tratamento de saúde aliado à beleza. E aí eu falei, tá bom, vou tentar. Fiz, não doeu, não teve a durabilidade que eu esperava. Então, assim, depois de 30 dias, as unhas estavam intactas. E aí, todo mês eu comecei a cada voo que eu fazia para a Alemanha, eu fazia a manutenção das minhas unhas. E eu, inclusive, comecei a pedir para a escala, gente, preciso de um voozinho esse mês, né? Aí eles brincavam, arrumou um namoradinho lá. Eu falei, não, minhas unhas. Eu preciso fazer. É muito chique fazer unha na Alemanha, gente. Preciso fazer as minhas unhas, né? E aí, pois bem, eu não sei se a gente já vai para esse assunto, mas quando eu engravidei da minha filha, que não foi uma gravidez planejada, a primeira coisa assim que eu pensei, né? Uma das coisas que eu pensei. Primeiro, como que eu ia cuidar da minha filha, fazendo voos internacionais, eu não tinha um suporte na minha cidade, meus pais são de fora, minha família é de fora, né? E a segunda, gente, quem é que vai fazer minhas unhas? Agora, né? Não tem ninguém aqui no Brasil com esta técnica. Com um mês dentro de casa, porque aí 10 anos dentro da aviação, você é acostumada a ter seu café da manhã pronto, frutas cortadas, cama arrumada, toalhas trocadas, e quando eu falei, opa, eu vou ter que... Cadê minha toalha, minha fruta? Cadê minha cama Nossa, arrumada? ninguém fez meu café da manhã. Cadê meu serviço de quarto? Meu apoio? Sou eu que eu vou ter que fazer. Eu falei, não, gente, essa vida não é pra mim. E nunca na minha cabeça tinha passado a empreender. Meu pai é empreendedor. E eu falava, não, eu vou ser CLT, tá bom, 13º, tudo certinho na minha vida. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu resolvi, bom, vamos empreender. Vamos empreender. E aí, outro milagre, porque assim, eu não tinha muito dinheiro guardado, mas eu tinha um apartamento que eu tinha comprado, com muito esforço, eu tinha um carro, eu tinha umas economias, eu tinha a gente faz alguns seguros, por exemplo, não tem a Cláudia Raia que tinha um seguro da perna, né? A comissária tem o seguro, né, das asinhas dela, então assim, não pode voar, então você, se perder a carteira, que a gente fala, você recebe um seguro. Então eu sempre pensei muito a longo prazo, né? Então eu tinha esse seguro, mas eu precisava perder a minha carteira. E as coisas foram acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem legal aqui que acabou surgindo. Você falou que você era adepta da CLT, né, gente? Sim, sim. Mas, gente, uma pessoa que é adepta da CLT não tem essa visão. Mas não tem. Assim, vamos falar muito sério. São profissionais que se destacam. É muito difícil você encontrar um funcionário que ele tem visão de dono dentro da empresa. Pois é, mas eu não percebia isso. Era muito natural para mim. Por exemplo, isso é legal de falar, porque dentro da empresa, eu não era aquela comissária que desperdiçava tudo. Eu fazia relatórios. Gente, para que tanto limão dentro desse voo? Porque tudo que embarca no avião, se a gente paga R$5 num limãozinho aqui do lado de fora, no avião é 30. É muito superfaturado, entendeu? E aí eu lembrei uma vez do presidente falando que tinha tirado as azeitonas das refeições e que tinha economizado assim muito, uma economia muito grande, né, para eles. Sim. Então eu sempre fazia relatórios. Por exemplo, eu levava água para o piloto e sempre voltava. Às vezes ele abria uma garrafa que era de 1 litro e tomava 2 goles e a gente tinha que jogar fora aquela água. E não entrava as garrafinhas. E aí foi uma briga, porque a garrafinha era mais cara, o pessoal lá falava assim, o financeiro, não, mas é mais caro. Eu falei, mais caro, mas eu estou desperdiçando aqui a água. Estou usando mais, porque... E aí eu comecei a fazer relatórios. Toda vez que eu jogava água fora, eu escrevia, dia tal, joguei tantos litros de água fora, até convencer o pessoal do financeiro de que nós estávamos tendo um custo muito alto. Eu não ganhei parabéns, nada. Não. Mas você não virou CFO? Não. Mas eu consegui, foi uma vitória. Sim. Né? E você aprendeu isso também, e isso te trouxe visão que você aplica no teu negócio hoje. Exatamente. Né? E aplicou quando você virou empreendedora. Exatamente. Né? A gente fala muito de que o ambiente, ele influencia, né? Nos influencia. Como você vem de uma família, né? Seu pai empreendedor e tal...
Quais comportamentos você via no seu pai, assim, que mesmo que você não tinha noção naquele momento, que olhando para trás agora você fala, ah, isso daqui acho que veio do meu pai. Eu descobri que eu sou muito parecida com meu pai. Viu, gente? Anotem aí. Muito. Depois façam um exercício de você mapear as pessoas que vocês conviviam. O tio, a tia, os amigos, a professora que você gostava. Faz um exercício aí. Pois é. Você vai identificar. Isso ao longo do tempo eu fui percebendo. Com coisas que as pessoas iam falando. Por exemplo, meu pai odeia ficar em casa. Ele, embora tivesse as empresas, ele gostava de viajar, de visitar o cliente. Olha só. E eu era muito tímida. Eu era o tipo assim, eu era o tipo da pessoa que as pessoas só me viam trancada dentro do quarto. Eu queria me libertar dessa timidez. Mas toda vez que alguém chegava e falava assim, ela é tímida, eu ficava mais tímida ainda. A minha vontade de sair de Londrina era para me libertar disso, sabe? Aqui ninguém me conhece, então eu vou aqui ser uma outra Tatiana que vai conversar, que vai falar, mesmo que eu esteja morrendo de vergonha, mas eu vou me soltar. Então eu me sentia presa em Londrina, né? E por isso esse desejo de sair de lá. E o meu pai era assim, muito viajante, comerciante, muito vendedor. Meu pai vende tudo. Se você der esse copo, ele vende. Nato, vendedor nato. E sem estudo, muito assim, a vida ensinou muito ele, né? Então o primeiro ponto era esse. Minha mãe começou a falar, nossa, quem que você puxou que você não para em casa? Eu falei assim, acho que eu puxei um pouquinho meu pai. Adivinha, mamãe? Né, que adora viajar, então a aviação me mostrou isso. Meu pai abriu muitas empresas. Do tipo, abriu, fechou. Meu pai já teve funerária, meu pai já teve vigilância, esses guardinhas de rua, né? Vigilância. Meu pai já teve uma fábrica de expositores e sem estudo nenhum, assim, muitas empresas. E todas as empresas que ele abriu deu muito certo, só que meu pai não tinha paciência, a constância. Ele abria e ele queria que o retorno fosse em 1 ano, que não acontece em nenhum negócio, nenhum projeto. Tem um retorno muito rápido, né? Então isso eu tirei de lição. Eu vou empreender, mas eu sei que eu não posso fechar em menos de 1 ano. Eu preciso persistir. Ok. Deixa um recado. Vamos aproveitar essa fala, porque assim você se tornou uma empreendedora na sua cabeça, tá? Mas você já era empreendedora, isso é fato. Mas teve um ponto de virada, né? E você vai contar isso pra gente. Mas manda um recado pro pessoal que está empreendendo e tá falando assim, ai, gente, não sei o que eu faço, não tô tendo resultado, vou desistir. Manda um recado para eles. Eu acho que, assim, a grande sacada do meu negócio foi ter pessoas para me inspirar, né? Isso é importante, mas é você também entender o que ninguém tá fazendo. Sabe, você parar um pouquinho e falar assim... Eu falava remar contra a maré, eu nem sei se seria essa palavra. Todo mundo está falando de manicure, todo mundo está falando de cutilagem. E se eu falar que fazer as cutículas não é legal? Quando eu comecei a ser chamada para programas de TVs, ao invés de levar mulheres para fazer unhas, eu levei um senhor de quase 80 anos. E aí aquilo... Todo mundo assim ficou assim, mas como um senhor de 80 anos fazendo unha gel? Né? Eu falei sim, porque gel é tratamento. É um conceito que ninguém sabe até hoje. Todo mundo olha a unha gel como estética. Só que a unha gel, ela vem para tratar de unhas fracas, unhas quebradiças e como consequência a estética. Né? Então quando eu levo um senhor de 80 anos com unhas estriadas, que ele faz uma blindagem, porque ele é vaidoso, que ele quer ter as... E ele ainda afirmava assim, eu sou homem, viu? Pra quem duvida, aqui, deixa eu afirmar. Todos os programas ele falava, e ele adorava, porque ele me acompanhava nos programas. Eu sou homem, mas eu gosto da minha unha bem feita, as unhas muito estriadas, e ele não gostava daquela aparência, e começou a fazer e não parou mais. E aí, então... sobre empreender, é enxergar o diferente. É você não ficar focado só no Brasil. A aviação me trouxe esse olhar de 360 graus. Eu não ia só para os Estados Unidos comprar roupa, bolsa. Eu sempre fui muito ligada nisso. Nossa, que máquina diferente.
que estilo de vida diferente, que negócio diferente. Nossa, e se eu trouxer aqui para os Estados Unidos as havaianas, a caipirinha, a coxinha? Naquela época, em 2000 e tanto, não tinha tantos assim. Tinha um restaurante brasileiro lá, mas não tinha um quiosque que vendesse coxinha, risoles. Né? É até engraçado de ver o americano falando essas palavras. E eles gostam muito de tudo que paçoca, açaí. E eles gostam muito de tudo que vem do Brasil. Caipirinha. Assim, não é apologia a álcool, tá, gente? Mas eles gostam, porque é um sabor diferente. Tudo que vem do Brasil, eles gostam muito, né? Então, eu já tinha essa visão do que tinha lá para trazer para cá e do que talvez eu pudesse levar para lá. Mas sem qualquer pretensão de empreender. Curiosidade. Sim. Deixa eu fazer uma provocação aqui, pessoal. Quantas vezes você viajou e você viajou com esse olhar aqui, gente? De verdade. Exatamente. Quantas vezes você observou o atendimento das pessoas, como elas estavam posturadas, o ambiente, né, o que estava sendo usado, abordado, no restaurante que você foi almoçar com a sua família, às vezes no lugar que você ficou hospedado. Qual que é o diferencial daquele lugar? Quantas vezes você parou para observar o lugar onde você estava, as pessoas que você estava se relacionando, para trazer algum aprendizado para você? Poxa, isso é ter uma mente diferente, ampla. Até algo que uma dificuldade que você teve. Exato. Né? E fala assim, puxa, eu tive tanta dificuldade em encontrar isso, ou fazer isso, ou um documento, ou, né? E essas que foi a questão das minhas unhas roídas, um problema vira um negócio. Um problema vira um negócio. Isso é a chave. Pode ser a frase do podcast hoje. Eu sou uma pessoa muito positiva. Assim, raras as vezes, por mais que esteja muito desafiador, que foi outra palavra que eu aprendi com amigos empresários, que eu falava, tá difícil não, desafiador. Né? E eu ensino para as minhas filhas, quando ela tá muito, é um desafio, filha, né? Um desafio. Então, olhar as coisas sempre de uma forma positiva. O que eu estou aprendendo com isso? O que eu preciso aprender com isso? Né? Porque lá na frente tudo se encaixa. Lá na frente, e outra coisa, não existe fracasso. Eu tive altos e baixos, eu ganhei muito dinheiro, eu perdi muito dinheiro, mas isso se chama know-how. Know-how. Porque como é que você vai passar a sua experiência, como é que você vai dar uma consultoria, uma mentoria, se você não tem know-how? Se hoje alguém chegar para mim e falar assim, Tati, eu quero abrir uma esmalteria e eu quero comprar isso aqui, eu vou falar assim, já comprei, não deu certo. Porque eu sou o tipo de pessoa de testar tudo. Quando eu abri todas as marcas, todos os produtos, me chamavam de louca. Empreendedores são chamados de loucos. Loucos, porque a gente tem uma visão louca mesmo do negócio. A gente que acredita quando ninguém acredita, a gente quer testar tudo, né? A gente investe, não fecha conta. Chega todo animado para contar uma ideia, a pessoa, nossa, nada a ver e não isso. Fecha conta. Se me falarem assim, quanto que você gastou, você teve retorno, eu falo, nem faço conta. Porque eu não tinha na época com quem me inspirar. Hoje nós temos muitas esmalterias, muitas nails. Uma vez a Zilu deu uma entrevista que ela falou que eu colocava gesso na unha dela. Eu não sei se é gesso, eu não sei o que é silicone. As pessoas não sabiam nem como chamavam o negócio. Né? Então, como é que eu vou abrir um negócio se não tinha qualquer experiência, se não tinha nenhuma visão do negócio? Eu só tentando. Eu comprei cabines que hoje custam mais caro. A mais cara, mais top, R$400, eu paguei R$13.000. Um potinho de gel que hoje a gente paga R$80, R$90, R$100 no máximo, eu paguei R$1.095. Na época que eu comecei em 2001. Quando eu falei pro meu pai, eu vou abrir um negócio. Ele falou, o quê? Eu vou fazer unhas. Ele falou, você tá maluca? Você vai ser manicure. Olha como a profissão de manicure é menosprezada, né? Você vai ser manicure. Eu falei, não, pai, mas é diferente, né? E aí, tudo que eu construí em 10 anos, apartamento, carro, saí vendendo. E investiu, injetou. Investi tudo, 100%, sem saber o que era capital de giro. Depois que eu montei, eu falei, e como é que eu vou pagar aluguel mês que vem?
Gente, nós estamos contando aqui para vocês, vida real, tá bom? Não é que tem que ser assim, ela aprendeu muito com isso. Tem que ter capital de giro. EBITDA, que isso? Profit, lucro? Não, calma, né? A gente tá falando do dia a dia de uma mulher que se reinventou. A Tati, nesse contexto, se me permite, tá? Ela saiu de um relacionamento, né? Que foi muito desafiador, e depois a gente pode falar disso num outro EP, que não é o foco aqui, mas ela se reinventou como pessoa, ela se reinventou como mamãe, ela se reinventou como mulher, ela se reinventou como empresária, ela se reinventou enquanto filha de Deus espiritualmente. Você vê Deus na vida dela o tempo todo, ela fala disso o tempo todo, inclusive na entrada, Natan, que foi muito interessante. Mas assim, tem alguns pontos aqui: preparação, oportunidade, ousadia, né? Empatia, entender no seu ao redor o que está acontecendo com o mundo que você está vivendo e como você pode contribuir. Nunca se falou tanto em propósito. Mas às vezes o propósito da pessoa é o que resolve um problema de muita gente, da humanidade, e ela está querendo fazer outra coisa porque outra pessoa está fazendo. Exatamente. Né? Então, assim, por que não manicure? Que mulher que pode, que tem condições, que fica sem fazer as unhas, gente? Exatamente. E até homens hoje, né? E nós usamos muito a mão para trabalhar. Muito. Né? Eu já me sujei com a caneta aqui. A gente usa muito a mão para trabalhar. Eu gesticulo demais, eu comunico com as minhas mãos. A gente está falando de comunicação aqui, eu trabalho com isso. Então, a tua aparência, a gente estava até falando antes de iniciar, né, tá? É muito importante. É muito importante, e não só a sua aparência, mas a sua postura e como você entrega ela para o mundo. Então, essa questão que a Tata falando, né, de você empreender, de você ter essa veracidade, né, no que você entrega, né, essa honestidade, essa integridade, a sua vulnerabilidade, dizer não sei. Exato. Não sei e preciso aprender e buscar, né, e a sua rede de apoio. Fala um pouquinho da sua rede, eu acho o máximo, gente, a rede de apoio da Tati. E a rede de apoio da Tati, ela é inspiradora, tá bom? Gente, você que fala que tá sozinha, abandonada aí, é porque você não tá acionando direito, não tá olhando para os lados. Eu acho que Deus, ele foi colocando muitas pessoas na minha vida, né? Além da gente, né, ir buscar, porque a gente fala muito assim, ora e espera, mas não é orar e esperar cruzar. Às vezes sim, mas nem sempre, né? A gente tem que falar assim, Senhor, eu vou, né? Eu vou pôr o pé aqui. Eu vou começar o caminhar. Agora põe o chão, né? Porque a gente não tem certeza das coisas se elas vão dar certo, né? É um pouco de fé, de persistência e as coisas vão fluindo. Falando de rede de apoios, as pessoas foram surgindo na minha vida, sabe? Quando eu inaugurei a minha loja aqui em Alphaville, ela não tinha o meu nome. Ela se chamava Alessandro International. E inaugurei sem uma cliente, 10 profissionais, CLT, não sabia o que era MEI, então contratei todo mundo, né? Depois eu tive que descontratar todo mundo para ser MEI, tudo assim, na experiência, né? E aí, enquanto não tinham as clientes, o que nós fazíamos? Já que elas estavam sendo pagas, eu falava, gente, vamos treinar, vamos fazer a unha, né? E eu não treinava só a parte técnica, como eram pessoas de periferia, pessoas muito humildes, eu tinha que ensinar todo o meu treinamento da TAM, postura, você vai sentar assim, você vai falar assim, se a cliente está quieta, fica um pouquinho mais quieta, se ela quer conversar, conversa, cuidado, olha o cheiro, todo o meu treinamento da TAM eu passei para elas. E não só o treinamento de atendimento, né? Treinamento de gestão, como fazer a agenda, pré-venda, pós-venda, entender, unha, mas unha não é tudo igual, é isso que as pessoas precisam entender. Não é porque eu estou fazendo unha que eu preciso olhar as pessoas da mesma maneira.
Tem pessoas que jogam vôlei, outras lutam, outras são mães. Toca violão. Toca violão. As necessidades são diferentes. Então eu preciso entender como é o dia a dia dela. Para eu entender qual o serviço que eu vou oferecer para ela. Será que a blindagem vai funcionar? Será que eu vou ter que fazer um banho de gel? Ou será que eu vou ter que fazer uma extensão? As pessoas focam muito em dinheiro. Eu vou vender o mais caro. Também às vezes é assim. Mas o mais caro às vezes não vai resolver. Às vezes vai te garantir um atendimento e a pessoa não volta mais. Então você tem que entender a necessidade. Dinheiro é consequência. E aí, nesse treinamento, inaugurei a loja, sem clientes. A minha primeira cliente foi a Mara Maravilha. Beijo, Mara. Primeira cliente, gente. Vocês conhecem a Mara? Tem uma galera que deve conhecer, dependendo da geração. Mara Maravilha. Dá um Mara, Google vou contar aí. a história, Mara. Um dia como comissária, porque eu tenho que fazer esse parênteses. Eu adoro as histórias. A Mara, eu fui pro hotel, fui descansar. Como eu fazia voos internacionais, eu dormia durante o dia e trabalhava durante a noite. E aí eu fui dormir no quarto do lado, uma bagunça. Liguei para a recepção. Oi, por gentileza, você tem como avisar para o pessoal do quarto do lado que eu preciso dormir? E expliquei toda a situação. Pois bem, ligaram, foi terminar a ligação, o barulho aumentou. Batia na parede, aí que cantava. Eu falei, gente, não é possível. Liguei de novo e cada vez que eu ligava, o barulho aumentava mais. Não, provocação, né? Aumentava mais. Bom, não consegui dormir, aí fui sair para me alimentar, para comer alguma coisa. Na hora que eu tô saindo do quarto, a pessoa sai junto, é a Mara. Aí eu falei, nossa, eu não acredito que é você, né? Pensei, fui tomar café e fiquei muito brava com a Mara. Muito brava. E aí, quando ela entrou na minha loja, eu falei, gente, eu não acredito. Minha primeira cliente é coisa de Deus, né? A minha primeira cliente é para resolver. Minha primeira cliente, a Mara Maravilha, recebi ela muito bem, coloquei ela na estação de atendimento, fiz todo o atendimento, aí eu sentei do ladinho dela e falei assim, você não lembra de mim? Ela, não! Eu falei, então, sabe aquela comissária que reclamou dos barulhos que você estava fazendo no quarto? Então era eu. Aí ela deu muita risada, nossa, bem minha cara mesmo, né? Mas agora nós somos best friends. E ficaram mesmo. E me ajudou muito. Então, assim, tenho muita gratidão pela Mara. Ela realmente abriu algumas portas para mim. E uma dessas portas foi o Celso Portiolli. E essa do Celso Portiolli, vocês precisam ouvir, gente. Celso Portiolli, que a Mara fazendo as unhas, o Celso comentou que ia ser lançado pela Jequiti uma linha de esmaltes e ele precisava entender um pouco, eu não sei em que momento eles tiveram essa conversa, e aí ela falou assim, fala com a Tati, ela conhece tudo de unha, ela pode te ajudar. E aí, de surpresa, por isso que a gente tem que estar sempre preparada, né? Preparação. Muito, né, elegante, né? Você não pode ir de qualquer jeito para o seu espaço. Ele chegou lá, de surpresa. Só ele, assim, do nada. Exatamente, chegou lá e aí perguntou, eu queria falar com a Tati Palácio, e aí nós sentamos na estação de atendimento e ele observou tudo, o Celso muito visionário, muito. E aí começou a conversar, falar que ia lançar uma linha de esmaltes e queria entender um pouquinho do negócio, e aí eu comecei a falar. E aí ele sentou na mesa, assim, a mesa era uma estação que lembrava muito uma executiva. Eu adaptei como eu queria trazer para as manicures um novo ambiente para elas, tirar elas daquela cirandinha, porque elas ficam curvadas, né? Não é um atendimento bacana humanizado, ali, né? Humanizado. E aí eu quis fazer mesas, eu adaptei cadeiras de podologia para que elas pudessem sentar em mocho, que o mocho é a cadeira que elas utilizam, né? Para ficar numa altura bacana, né? E aí a minha inspiração foram as executivas do avião. Cadeiras grandes, confortáveis, que elas levantam, abaixam, né? E aí ele sentou assim, nossa, parece cadeira de avião. Eu falei assim, pois é, minha inspiração veio de lá. E aí ele começou. Legal, isso aqui. Ele falou assim, quem que é Alessandro? Por que o nome de Alessandro?
E aí eu falei, porque é a marca alemã que eu utilizo, dos produtos. Ele, é uma franquia? Eu falei, não. Você divulga a marca? Eu falei, não. Você ganha royalties? Eu falei, não. Não. Ele falou assim, então por que você tá divulgando uma marca que você não tá ganhando nada por isso? Eu falei, meu Deus. verdade, né, Celso? Explodiu a cabeça, né? Aí ele falou assim, mas você pelo menos desconta? Eu falei, não. Ele falou assim... quarto não. Aí ele falou assim, Tati Palácio, muito mais bonito do que Alessandro Internacional. Muito melhor, Tati Palácio, meu spa. E aí ele falou assim, já tô vendo lá no meu programa. Problemas com unhas fracas, roídas, Tati Palácio, meu spa. E foi embora. E me deixou com aquilo. Com aquela bomba explodindo, sua cabeça assim, né? Que nem aquele emoji da cabeça explodindo, gente. Foi embora e me deixou com isso. Passou. Aí a Mara foi fazer o programa do Passa ou Repassa. E tem uma prova que quem assiste deve ver, que ela passa as linhas, né, lá dentro. E aí ele começou a falar, nossa, Mara, como você tá bonita, cabelo bonito, dente bonito. É que foca bem na unha, né? Unhas bonitas. Quando ele falou unhas bonitas, a Mara, lá apavorada, eu faço lá no Alessandro. Lá no Alessandro. Aí ele corrigiu, na Tati Palácio, ela é muito boa mesmo. Foi isso, segundos. No dia seguinte, todo mundo procurando, quem é essa Tati Palácio? Quem é essa Tati Palácio? Aí eu tive que mudar tudo. Minha fachada. Graças a Deus. Minha logo pra Tati Palácio Meu Spa. E aí surgiu Tati Palácio Meu Spa. Sem pretensão nenhuma de colocar meu nome, né? Mas foi quando a coisa começou a acontecer. As pessoas começaram a me procurar, os programas de TVs começaram a me procurar. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme pelo Celso. Talvez ele nem tenha ideia do que ele fez. Talvez não, mas nem sempre, gente, o que você faz para as pessoas vai ter um reconhecimento direto. Nem sempre a pessoa que você beneficiou, ela vai ter a oportunidade de te beneficiar, mas não quer dizer que você tenha que deixar de fazer, né? Eu acho que o ato de fazer algo por alguém sem querer nada em troca é que torna aquilo tão potente, tão genuíno, que faz com que o resultado ele seja melhor, mais forte, mais intenso. Isso fez com que a Tati fosse conhecida, criou uma carreira, né, maravilhosa, não que ela não tivesse já a capacidade, na verdade ela tinha, só não tinha know-how com vendas. Foi uma empatia, assim, né, muito grande dele. Depois disso ele me chamou ainda, teve o Boia ou Afunda, na casa da Mara, ele ia com a bandinha para casa, e aí ele falou, chama a Tati Palácio. E aí eu, com os meus afazeres, não sabia que ia ser ao vivo, cheguei atrasada. Quando eu abri a porta da casa da Mara, ele gritou de longe. Lá vem ela, lá vem aqui. E já estava gravando. Já estava gravando. Vem aqui, Tati Palácio. E o tempo todo, Tati Palácio. Firmando seu nome. Firmando meu nome e sobrenome. E aí ele veio, olha ela, deu uma voltinha, aquelas brincadeiras que ele sempre faz. E aí o tempo todo ele ficava, né, na brincadeira. E aí, Tati Palácio? Boia ou afunda? E eu errava todas. Boia, e afundava. Aí ele brincava. Tudo que a Tati Palácio fala o contrário. Então, assim, foram duas ocasiões em que ele firmou muito meu nome e que me ajudou demais. O que isso mudou em você? Porque isso virou uma chave em você. Nesse momento, você acredita que foi aí que você entendeu, se viu e se entendeu, se compreendeu como empreendedora, como uma marca, como uma pessoa que tinha algo para entregar? Ainda não, porque eu estava, por causa da aviação, muito acostumada a atender artistas, então ainda era muito comum para mim esse universo. Não por atender esse público, mas quando eu falo assim, o que isso te fez sentir de dentro para fora? Porque a transformação, a mudança, ela nunca é do nada. Nada é do nada, gente. Sempre tem uma origem, uma sementinha plantada. Se a gente olhar para a natureza, ela nos ensina muito. Existe o plantio, primeiro a semente primeiro ela cresce para baixo, depois ela floresce. Então, se você pudesse elencar na tua vida 3 pontos que foram assim pontos decisivos para tornar você a mulher que você é hoje,
né? Eu sei que é muita coisa, muito dado, muita experiência, muita vivência, mas para o nosso público, assim, tentar encontrar neles ali respostas, porque às vezes cada pessoa está vivendo um cenário hoje, né? A gente tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, a gente tem pessoas que estão recomeçando, a gente tem pessoas que já estão com sucesso, né? Que já estão estabelecidas, a gente tem pessoas que estão se reinventando. Então, assim, 3 pontos que você acredita que foram essenciais nessa jornada, quando você olha daqui, desse ponto, para trás, para você compartilhar. Eu acho que assim, eu nunca enxerguei o negócio, só as unhas. Tá. Eu acho que é a primeira visão, enxergar o negócio como um todo. Uhum. Não é porque eu estou fazendo unhas ali com a cliente que eu não posso fazer network, né? Eu fico 2 horas ali na mesa com a cliente, minhas profissionais ficavam, eu sentava do ladinho dela. Ah, você trabalha com o quê? E seu esposo? Né? Ah, seu esposo tem uma fábrica disso? Foi aí que eu descobri o que era network, o que era intermediação de negócios. Desses bate-papos, eu abri outra empresa, que foi a intermediação. Foi quando eu entendi que eu fazer essa conexão, eu também podia ser comissionada, eu também podia, por que não? Né? A gente faz a conexão muitas vezes sem cobrar, às vezes a gente fecha negócios. Então, eu fui descobrindo outras coisas que eu podia fazer e que eu não fazia ideia que eu tinha capacidade para isso, né? Não existia digital influencer e eu comecei a ser uma formadora de opinião. Era assim que eu pensava. Aonde você compra a sua roupa, aonde você faz o seu cabelo, e de repente a moça que faz o meu cabelo começou a ter várias clientes. Aliás, eu mudei o meu cabelo por causa de uma cliente, porque eu usava o cabelo comprido, e um dia ela chegou e falou assim, você tá com uma cara de mãe cansada, né? Aquele coque, aquele cabelo preso, e ninguém me enxergava como dona do negócio, sabe? Eu não tinha essa postura. A questão da imagem é muito importante, da marca, você como pessoa visual. E aí eu falei, gente, ninguém me dá credibilidade aqui nesse lugar. Nesse lugar, ninguém me dá credibilidade. Será que você estava me dando essa credibilidade? Quando vocês fizerem essa pergunta, ninguém está me dando credibilidade. Pergunte para você mesmo, se olha no espelho, você está se dando essa credibilidade? Por favor, você está se vestindo como uma empresária, um empresário? E aí, né? Foi quando eu falei, nossa, eu vou cortar meu cabelo. Se só vive com coque, eu vou cortar. E aí eu não queria nada muito certinho, me indicaram essa moça e fiz o cabelo bem moderninho e se tornou uma marca. Todo mundo me reconhecia pelo cabelo curtinho, né? E foi uma das marcas. Depois fui aprendendo como me posicionar, como fazer esses networks, e aí eu queria indicar todo mundo. Eu falei, gente, mas como é que eu vou indicar? Eu tinha várias ginecologistas, várias dermatos fazendo unha, e eu sempre senti essa necessidade de gratidão, sabe? Poxa, você tá fazendo unha comigo, por que não indicar ela? Mas como é que eu vou indicar ela? E aí surgiu a oportunidade do programa, não era programa, eu falei, vamos fazer o seguinte... Você vem aqui fazer a unha, a gente bate um papo, eu filmo e eu coloco aqui na TV, e aí as clientes vindo fazer as unhas vão assistindo e elas vão onde elas sentem empatia, né? E aí eu gravei uma cliente, veio uma filha de uma cliente, não tinha nada disso, gente, de Instagram, não tinha nada, podcast, nada disso, nada. Ela pegou uma câmera, estava fazendo publicidade, começou a gravar o nosso bate-papo e eu comecei a postar na TV dentro da loja. E aí um dia veio uma pessoa da TV Alphaville e falou assim, nossa, isso dá um programa. O que você acha? Eu falei assim, e eu que gosto de experimentar tudo. O que eu acho? Não sei, podemos testar. Eu falei, por que não? Por que não? Né? E aí fui convidada pela Cris Monteiro na época para apresentar um quadro dentro do programa dela, Indica Bem, que falava de saúde, beleza, bem-estar. Aí ela queria pôr o nome em inglês. Primeiro desafio, eu falei assim, Cris, se eu não vou conseguir falar o nome em inglês... A gente precisa resolver esse negócio do inglês na sua vida. Tá, quebrar esse bloqueio, exatamente, né? Eu falei assim, eu vou travar, eu não vou saber falar o nome em inglês, gente. Não dá para ser um nome em português. Ela, o que você sugere? Aí eu falei assim, bom, a gente está falando de viver bem, viva bem.
viva bem, saúde, Simples. beleza, bem-estar, eu consigo trazer vários, né, vários assuntos, e aí nasceu o Viva Bem, dentro do programa da Cris. Quanto tempo ficou no Monteiro. ar esse programa? Um ano. Um ano. Um ano. Eu não ganhava absolutamente nada, e isso é Uhum. importante, as pessoas não focarem tudo somente no retorno financeiro. Eu queria aprender. Uhum. Como é que são os bastidores? Como é que eu vou me posicionar na frente da TV? Né? Vícios de linguagem, que até hoje eu sofro com isso, né? Que a gente está o tempo todo, né? Então, né? E aí eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso e me apaixonei. Achei um canal incrível para conectar ainda com mais mulheres, com mais pessoas, a visibilidade que dá e o quanto a gente pode fazer a diferença sendo muitas vezes a voz, está ali na frente. Ótimo. Ser a voz e ser a diferença. Gente, uma das coisas que eu mais gostei na Tati, e vocês viram aqui que eu abordei já um pouco disso, é o fato dela ter sido sempre disruptiva em tudo que ela fazia, né? Não só entregar com profissionalismo, mas entregar a mais, né? Não só o que está sendo solicitado. Ninguém te pediu para fazer relatório de expenses lá, de desperdícios na aviação, e você fazia. Sim. Né? Ninguém te pediu para você se preparar para ser uma líder gestora, não, você estava preparada, teve a oportunidade e foi uma líder, né? Treinou pessoas. Sim. E no seu trabalho, você não tinha, não vinha no pacote de contratação, peraí, deixa eu te treinar e trazer todo o meu know-how para você, não. Você chega na empresa, nem sempre você tem um treinamento para você executar o que você precisa executar. A gente tem uma deficiência muito grande. E às vezes você tem até o treinamento de hard skills, que são os técnicos, mas você não tem os de soft skills. E a Tati também trabalha isso nas pessoas. E aí, a gente tá... Nossa, o papo tá muito gostoso. Ai, meu Deus do céu, a gente precisa fazer outros episódios. Mas eu quero que você fale um pouquinho, porque eu achei muito bacana a ideia que você teve, né, de trazer todo o seu know-how, de excelência, de experiência, de jornada e o seu sucesso na sua profissão, porque é uma profissão de sucesso, você conquistou muita coisa por causa dessa profissão, que muitas vezes é marginalizada e menosprezada, e você tornou isso uma missão aí, um propósito para transformar a vida de outras pessoas. Conta um pouquinho para o pessoal. Exatamente, né? A gente sabe que hoje um investimento de qualquer curso que se faz é muito alto, né? O curso presencial. Então, e eu sempre pensei, como é que eu vou impactar o maior número de pessoas? Toda vez que eu falava que eu ia para salões de beleza e que eu queria treinar essas pessoas, elas nunca têm dinheiro para estar financiando ou investindo num curso de unhas em gel. Hoje a manicure, ela consegue ganhar uma média de R$3.000 por mês. Quando ela migra, ela faz a imersão para unha gel, ela consegue tirar até R$10.000 por mês. R$10.000. Uau. Fazendo um ticket de 5 unhas por dia, 5 clientes por dia, R$100. 5 dias na semana, ela tira R$10.000 por mês. Né? Além disso, ela consegue, uma neodesigner, hoje ela é muito respeitada. É uma profissão top como um cabeleireiro, né? Ela tem essa outra visão. E eu percebia que as manicures, ela tem um complexo muito inferior, porque elas não são valorizadas. É uma profissão que ela aprendeu a fazer em casa, que de repente ela começa com um bico, e aí ela vai lá, vou fazer unha para sustentar o meu lar. Né? A rotatividade é muito grande, isso é uma coisa que as nails, elas precisam cuidar disso, não ficar saindo do salão o tempo todo, sabe? Então a gente veio hoje com uma proposta de levar ao maior número de pessoas o curso da blindagem, que não é o curso de extensão, eu sempre falo arroz com feijão, aprender o básico muito bem feito, né? Porque você já vai conseguir uma remuneração muito boa para depois ir para a unha gel. O problema é que as pessoas querem as coisas muito imediatas. Eu já quero aprender a fazer extensão porque o ticket é maior. Mas aí você não vai fazer um bom trabalho, vai ter muito mais dificuldade para chegar à excelência, um resultado realmente bom naquela unha. Então começa do começo, né? Começa fazendo a imersão para
blindagem, porque não é muito diferente da manicure, ela já tem habilidades em fazer uma boa cutilagem, ela já tem uma habilidade com a esmaltação, né? Só é uma técnica diferente. É uma técnica onde ela vai trazer unhas perfeitas, duradouras, mas também vai trazer tratamento. Só que ela também precisa vencer algumas, quebrar algumas crenças, né? Porque o conhecimento, a falta de conhecimento, a ignorância, ela muitas vezes nos trava. Ah, mas eu já vi várias pessoas chegando com unhas danificadas, com unhas fracas, por causa da extensão ou da unha gel. Mas eu também já vi várias pessoas com as unhas danificadas porque a manicure não foi feita bem feito, né? Porque empurraram com muita força a cutícula e danificou as unhas com a espátula. Então, é conhecimento, técnica. Você precisa se capacitar. Então, nós vamos trazer agora para os profissionais o curso online para atingir aí um maior número de pessoas, muito acessível, parcelado, para que elas realmente possam fazer e mudar de vida. Gente, quando a Tati me falou o valor que ela ia fazer esse curso, eu falei, não acredito, Tati, você vai conseguir se pagar com isso? Mas a ideia dela, e uma das coisas que eu mais admiro em você, e eu preciso te validar aqui, é que você é muito generosa. E a gente sente isso, né? E o fato de você querer passar para as pessoas esse empoderamento, porque isso é um verdadeiro empoderamento, gente. Empoderamento não é eu poder fazer o que eu quiser, sem limite, parecer um maluco por aí, sabe, um carro desgovernado. Empoderamento é eu ter o poder de dizer sim e não nas horas certas. E entregar também conteúdo, entregar um pouco de mim para a sociedade e gerar diferença. Isso, para mim, eu vejo como empoderamento. Então, eu fiquei muito... Até quis que você viesse, né, aqui nessa semana para a gente falar disso. Mas ela está lançando esse produto. O online nós já vamos lançar com um valor muito acessível. E o presencial a gente pode aí dar um presentinho para quem estiver assistindo o podcast. Aí, gente, tem presentinho, mas aí você vai ter que comentar, vai ter que vir aqui, vai colocar lá. O que é para colocar no comentário? As 10 primeiras? As 10 primeiras. Tá. Vai ter um descontão. Ótimo. No curso presencial, porque o online nós já vamos lançar com valor muito atrativo. Muito mesmo. É para não deixar de fazer mesmo. Gente, passa a sua rede social pro pessoal, para eles irem Tati Palácio Nail Spa. Inglês. Tá quase indo. O inglês tá quase indo. Depois eu vou trabalhar com a Tati essa questão do inglês. A gente vai fazer um inglês aqui. Porque eu sempre falava, o chique é falar inglês. Mas você já aprendeu vários termos, né? Monte de termos, você já sabe. Eu tento. Não, gente, eu queria que esse papo fosse, assim, muito descontraído mesmo. A Tati trouxe até aqui, gente. Eu trouxe, sabe por quê? Eu trouxe a minha asinha, né? Aliás, será que dá tempo de contar uma história da asinha? Quando a gente entra na aviação, a gente recebe essa asinha, acho que eles pegaram, né? E naquela época, eles chamavam um artista para colocar o nosso broche, né? A nossa asinha. E quem foi que colocou a minha asinha foi o Roberto Justus. Olha só, falando de empreender, só o Roberto Justus, né? Colocou a minha asinha, e aí eu toda feliz, falei, nossa, fui fazer o meu voo, novinha lá. Quem que eu pego no voo? Roberto Justus, né? Fui lá, já toda muito bem alinhada, aquele atendimento de excelência. Cheguei para ele, eu gostaria de um sanduíche. Aí ele olhou para mim e falou assim, do que é? Peraí, vocabulário aqui. E ele me olhando, né? E ele me olhando, gente. O voo, assim, aquele silêncio, aquela voz, do que é? Eu falei, então, eu não sei porque não veio o menu. Aí ele falou assim, então porque eles falharam, você vai falhar também? Isso no voo, gente. Uau. E se eu tiver alergia a algum ingrediente que você está me servindo? E se eu não puder comer o que você está me servindo? Gente, no voo. Sabe aquele programa Está Demitido? Eu achei que ali ele ia falar assim, você está demitida. Quase. Eu vermelha, eu falei, com licença, um minutinho. Fui lá na Galen, abri o sanduíche, até provei.
O que tem nesse negócio? Voltei. O sanduíche é de presunto, queijo com maionese. Passei a lista para ele, né? Liguei para todo mundo da equipe e falei, gente, o sanduíche. Ele falou assim, então, aprenda isso. Não deixa o efeito dominó, né, acontecer. Se não trouxer o menu, abre o sanduíche, abre o alimento. Gente, daquele dia em diante, todos os meus voos entrava a refeição. Eu falava, gente, não veio o menu? Abre, gente, come, abre, prova, mas escrevam num papelzinho e compartilhem com a equipe. Que lição isso, Foi. né? Eu poderia ter saído de lá e falado assim, nossa, pra que isso? Me Ai, que expor, arrogante, me que não sei o expor quê. desse jeito. Afinal de contas, ele estava falando e estava só 200 passageiros ali, né? Escutando, me olhando. Mas eu levei, quando eu falo de levar a crítica construtiva para o seu crescimento, que as pessoas têm muita dificuldade em receber uma crítica construtiva. Aquilo ali mudou. Mudou, assim, muito a minha vida. A gente tem um termo no business, né, que é feedback. Sim, Que muito. a gente isso. precisa. Você Precisa, inclusive, dos nossos clientes. Meu Deus, é muito pouco tempo. Inclusive, assim, eu tinha sugestões de clientes da playlist. Que uma cliente uma vez chegou e falou assim, Tati, você não me leva mal, mas sua playlist, porque eu sou das antigas, gente, tá muito desatualizada. Eu falei, ai, me manda uma sugestão do que você gosta de escutar, e ela me mandou com o maior carinho e fez o maior sucesso a playlist dela. Então, assim, é isso, é entender, é conversar com o cliente. Quando o cliente chegar para você, ai, não gostei disso, gente, ok, que bom que ela está me dando a oportunidade de eu poder melhorar isso dentro do meu espaço, ou eu como pessoa, como profissional, porque nós somos falhos o tempo todo. O que eu falo para os meus alunos e para os meus clientes é o seguinte, você não está vendendo para você mesmo, você está vendendo para outra pessoa. E se você não entender que o público que você está atendendo tem necessidades diferentes das suas, exato. E se você não quiser atender eles com excelência, aí você vai pelo seu caminho, aí você vende só para você. Exato. Você viu o centro da tua empresa, aí você vai vender só para você, você vai falir. Então você precisa estar atento e receber feedback, gente. Eu tive líderes grandiosos na minha vida e pessoas que foram essenciais, que com uma palavra, uma chave, um comentário, às vezes um conselho, um ajuste, mudaram a minha história. Porque quando você aprende a discernir, né, o que é tóxico. Sim. Quando é um comentário de alguém que quer te fazer mal, né, te derrubar, te diminuir, e você entende quando é um ajuste que a pessoa ela tá te dando um toque porque ela tem uma visão diferente da tua. Sim. Na PNL a gente fala de dissociação. Eu faço até algumas dinâmicas de dissociação com os meus alunos. Você sai da situação e se olha de fora. Sim. Então você sai, quando você está dentro da situação, você não consegue enxergar. Para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Não dá para ver a ilha de dentro da ilha. Então, a ilha é você. Então, se você for vender para você, você vai ser uma ilha. Exatamente. Eu acredito que o empreendedorismo, a empresa, ela não é criada para você só. Não é? Exatamente. E fala um pouquinho desses outros acessórios aqui, tá? Isso aqui, na verdade, era só para eu me ver aqui, para você poder segurar, porque assim, a gente lá na aviação, o uniforme é igual para todo mundo, né? O que a gente podia fazer diferente? A amarração do lenço, né? Era a única coisa. Então, até nisso a gente queria ficar um pouquinho diferente, né? Então, eu às vezes amarrava assim, deixa eu ver se eu consigo fazer, que era assim, ó, aí deixava as pontinhas lateralizadas. Tinha gente que queria ser mais prática, só fazia assim e fazia a gravatinha. Aí tinha gente que fazia a gravatinha e dava um nozinho. Então era uma maneira de a gente ter o nosso toque, sabe? Era através... Se customizar um pouco e trazer personificação. Exato. Né? Através... A marca, por mais que uma empresa ela seja uma marca, um prédio, uma branding, enfim... Se você não trouxer a personificação de quem você é, o seu detalhe, a tua essência, você não conecta. Você não conecta com as pessoas, né? E eu percebo que você traz muito disso para tudo que você faz. Num simples
amarrar de lenço. Num simples cabelo, num simples jeito de maquiar. Então, eu acredito que, gente, você pode fazer diferença em qualquer coisa na tua vida. Vai depender de como você se posicione. E exatamente como se posiciona e entender que nem tudo precisa de dinheiro. Network, às vezes as pessoas falam, hoje eu estou fazendo coisas assim através do meu network. Pessoas investindo nos meus projetos, nos meus sonhos. Então, não existe o impossível. Não existe o impossível. Quando você acredita, quando você tem fé, Deus, ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo caminhos, portas. Colocando pessoas. Sim. E assim funciona. A gente, né? Como a gente se conheceu e como aconteceu e você estar aqui, né? E é um prazer para mim, vou falar de novo, a gente tem que gravar outros, porque tem muita coisa pra gente falar de treinamento, de business, de empresa, de família, de espiritualidade. O legal de você também é que dá para falar de todos esses assuntos com você e a gente fica horas falando, se deixar, né? E a gente caminhando por fim aqui, foi um bate-papo muito bom, muito intenso. Falamos de muita coisa. O que você quer deixar de recado para o pessoal? E fazer um push para esse produto que você vai lançar agora. Faz um push aí para o pessoal. Eu vou falar de novo do impossível, né? Eu sempre falo que o impossível me seduz. Quando a pessoa fala assim, não vai dar certo. Aí que eu falo, Deus, falou que não vai dar certo. Comigo, me chamou. É desafiador? Mas é gostoso. Né? Então, assim, não desistir, sabe, de nada. Não desistir, nenhum sonho é possível. Eu tenho muitos testemunhos. Eu comentei com você que eu falava para Deus sobre milagres, né? Quando a gente pede milagres, vem alguns desafios grandiosos. Cuidado com o que você pede, que você Cuidado com o que vocês pedem, mas experiências incríveis. Então, não desistir. Por mais que seja louco, por mais que seja doido, por mais que pareça impossível, se você tá sentindo lá dentro, faz. E se errar e se não der certo, é know-how. É experiência, aprendizado. É verdade. Obrigada demais pela tua presença, de verdade. A gente vai fazer muita coisa junto, você sabe disso. Eu quero acompanhar esse lançamento, depois me conta como que foi. E para você que está acompanhando a gente, deixa uma mensagem aqui de aniversário para Tati, essa mulher empreendedora, mãe, que está lançando agora um outro produto que vai mudar a vida de vocês. Gente, comenta aqui para a gente poder mandar para vocês o link de desconto. E do online vai estar no teu Instagram, né? No Instagram, exatamente. Ótimo. Repete seu Instagram, tá? Tati Palácio New Spa. Isso, Tati Palácio New Spa, gente. Tem o inglês ali no meio. Gente, obrigada por acompanharem, por ficarem conosco até agora. Compartilha, comenta, curte e volta aqui no canal que a gente está sempre com conteúdo, com episódios novos, com pessoas super interessantes, queridas, generosas, maravilhosas, para trazer conteúdo, informação, para você transformar a sua vida, aplicar no seu dia a dia, tá bom? E voar alto. E voar alto, exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.